adoração ao Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos ouvir o recado de Deus para a nossa vida nessa noite? Amém? Recebe a palavra do Senhor nessa noite? A palavra não é minha, é dele. Glórias a Deus por isso. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 27, diz assim a palavra do Senhor. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, eu vou ler por aqui, tá, meus irmãos? Era para estar a versão ARA, Almeida, Revista Atualizada. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constitui um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou do corpo? Nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não preciso de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se o membro sofre, todos os membros sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Amém? Ora, vós sois o corpo de Cristo. Então, o tema da minha palavra nessa noite: vós sois o corpo de Cristo. Olhe para alguém que está do seu lado aí. Vamos ser assembleiano tradicional. Diga assim para ela: nós somos o corpo de Cristo. Mais uma vez, nós somos o corpo
de Cristo. Amém? Glórias a Deus por isso. A igreja é comparada à família, a um exército, a um templo. A igreja é comparada à noiva. Mas a figura predileta que Paulo usa é o corpo. Faz a comparação da igreja com o corpo. E essa é uma das figuras mais completas para detalhar o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Eu quero destacar nessa noite três verdades sobre a igreja do Senhor Jesus, a qual eu e você fazemos parte. Primeira verdade sobre a igreja do Senhor Jesus: a unidade do corpo. O corpo é uno, um. Se ele é um, automaticamente ele tem unidade, que é a sua principal característica. O corpo é uno. Todos os que creem em Cristo, todos são um. Fazem parte do mesmo corpo, da mesma família. Membros do mesmo rebanho. Unidade do corpo. E essa unidade não é uma unidade organizacional. Nós nos organizamos aqui e falamos que nós somos o corpo. Não. Não é denominacional. Não, agora os assembleianos se reuniram lá, os presbiterianos, os batistas. Não. Isso é espiritual. Isso acontece no mundo espiritual. Confessamos o mesmo Senhor. Dependemos do mesmo Deus. Ministramos no mesmo corpo. E experimentamos o mesmo batismo. Isso é unidade. Não tem nada a ver com uma organização, com o nome da igreja. Não, isso é espiritual. E dois fatores, que caracterizam o corpo, como Paulo fala. Primeiro, para ser corpo, para ter unidade, é preciso de sangue. Pode ser difícil você olhar para você mesmo, estabelecer uma unidade entre as suas mãos e os seus joelhos. Pode ser difícil ver uma unidade entre eles, são totalmente diferentes. Mas eles recebem o mesmo sangue. São alimentados pela mesma fonte. Assim como as mãos, os joelhos e todos os demais membros do corpo são alimentados pelo mesmo sangue. Ao ponto que se algum membro for impedido de receber esse sangue, esse membro vai morrer rapidamente. Então, o que nos une como corpo, primeiramente, é o sangue. Estou dizendo aqui do corpo físico. E no corpo de Cristo é a mesma coisa. O que nos faz participante desse corpo, o corpo de Cristo, o que nos torna membro desse corpo é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus que nos enxertou nesse corpo, a qual agora, depois de receber a regeneração do Espírito, nós estamos enraizados nesse corpo. Nos tornamos membro do corpo de Cristo.
Ninguém pode fazer parte da igreja a não ser por intermédio do sangue de Jesus, pela expiação da obra redentora lá no Calvário, operada pelo sangue de Cristo. Ninguém pode fazer parte dela se não for a partir do sangue. Ninguém entra na igreja sem primeiro ter se apropriado dos benefícios da morte de Cristo na cruz do Calvário, do sangue derramado. Então, o que torna o corpo unidade, primeiro, é o sangue. Segundo, além do sangue, o que traz vida ao corpo? O Espírito de Deus. O Espírito, o nosso Espírito, mantém a unidade do nosso corpo. Automaticamente, o que mantém a unidade da igreja, o corpo de Cristo, é o Espírito de Deus. O sangue e o Espírito. Não descobriremos o espírito ou a alma de uma pessoa em algum órgão, algum membro, uma glândula. Nós não vamos descobrir o espírito de alguém pelos membros. Em relação à igreja do Senhor, também é igual. O corpo de Cristo é um só espírito. Somos batizados no corpo através do Espírito de Deus. O Espírito Santo é quem nos enxertou no corpo, nos regenerou, mudou a nossa vida, nos encheu e nos converteu de todo o nosso pecado. Para ser corpo, precisa de sangue e precisa de Espírito. Um membro pode ser mais cheio do Espírito do que o outro, mas nenhum membro não tem o Espírito. Todos os membros do corpo e do corpo de Cristo têm o Espírito de Deus. Todos. Então, às vezes, pelas dificuldades da nossa vida cotidiana, pelas lutas, podemos cair no erro de achar que estamos longe, que o Senhor nos abandonou, que o Senhor se esqueceu de nós. Mas todo membro do corpo tem e carrega dentro de si o Espírito Santo de Deus. Não se esqueça disso. Por isso que o ecumenismo, que é a diversidade de crenças, está totalmente equivocado. Que ele vai pregar que nós temos que deixar de lado as nossas diferenças teológicas, as nossas crenças, que todos os caminhos levam a Deus. Vamos adorar no mesmo altar, no mesmo lugar, que temos que respeitar, que olha a era que nós estamos, aonde está escrito isso? As Escrituras nos diz o contrário disso. Há uma igreja universal, espiritual e não denominacional, unida ao cabeça da igreja, que é Cristo. Dele vem o sangue e dele vem o Espírito. Ninguém vai chegar ao céu se não estiver ligado no corpo de Cristo. Cuidado. Ai, mas você tem que ser tolerante. Mas eu não estou desrespeitando o outro. Cuidado, que o mundo quer torcer até o nosso vocabulário. Você tem que tolerar. Não, meu irmão. Respeitar é uma coisa. Ser conivente é outra. Ser amigo do mundo é outra coisa. Cuidado. Somos uma nação eleita, um povo separado. Por isso que eu fico horrorizado de ver a rede social de muitos irmãos. Dá vergonha.
A música é a mesma, não tem diferença nenhuma. Aquele que adora o Satanás ouve a mesma música do que acha que vai morar no céu. Cuidado! Cuidado! Você é separado. Você adora um Deus que, se o outro não adorar, se o outro não confessar o mesmo Deus, o Senhor Jesus, e não reconhecer a salvação na cruz, ele não vai participar do céu juntamente com você. Cuidado. Reposta as mesmas palhaçadas que o mundo reposta. Eu fico abismado com isso. E eu fico pensando, lá no serviço, na faculdade, em casa, nos vizinhos, o que é que essa pessoa é diferente? O que é que eu e você somos diferentes quando não estamos das 7 às 9 no domingo na igreja? Quando dá sol, né? Quando o tempo está bom, quando não chove. Que se acontecer alguma dessas coisas, também nem vem no culto no domingo. 7 dias da semana, para vir um dia, 2 horas na igreja, nossa, mas que sacrifício. E como eu e você quer viver num lugar aonde nós vamos ter que viver diariamente com o dono dessa igreja, sendo que nós não gostamos de estar nesse corpo, nem aguentamos 2 horas numa semana que tem 7 dias com 24 horas. Realmente, eu e você, no nosso juízo normal, no nosso raciocínio lógico, nós queremos morar verdadeiramente com Cristo? Já parou para pensar sobre isso? Se você realmente quer morar com Ele, ou você só tem medo dele? Não vem à igreja por temor. Não vem à igreja para ser abençoado. Não vem à igreja por isso. Venha para adorar ao Senhor, o Todo-Poderoso. Aquele que deu o Filho para morrer na cruz do Calvário. Venha para agradecer. Por mais dificuldade que você enfrenta no seu dia a dia, tem um lugar especial esperando eu e você. Que por mais que o mundo queira nos condenar, nós estamos livres da condenação pelo sangue de Cristo. Reveja o seu conceito. De repente, eu e você devemos rever o nosso conceito de ter uma vida cristã. Se eu só passo 2 horas na presença do Senhor. Porque quem tem secreto, quem vive nesse lugar, aos pés da cruz, à mesa com o Todo-Poderoso, não consegue estar no corpo somente 2 horas no domingo. Cuidado. Quanto tempo você tem passado no secreto? Desde a última vez que você tomou a ceia do Senhor e sentou à mesa com Ele. Vamos rever os nossos conceitos, meus irmãos. Jesus está prestes a voltar. As trombetas já soarão. Se você não tem condição, não tem saco, não tem paciência, não tem vontade de estar com Cristo nessa vida, porque você estaria com vontade, com saco, com paciência de estar eternamente com Ele. Algum lugar nessa história não casa. Seja sincero com você mesmo. Seja sincero com você mesmo. Reaja à graça do Senhor na sua vida. Reaja à graça. Ela te capacita para isso. Para ter um entendimento de que aqui não é o nosso lugar. Não é, meus irmãos. Por mais que você ache que sua vida está boa, ela não é nada perto do que nos espera no céu. Não é nada, absolutamente nada.
Essa igreja é interligada no sangue, é viva, é unida pelo Espírito Santo. Não há unidade fora do Espírito Santo. Não existe unidade com quem não nasceu de novo. Eu e você somos irmãos em Cristo Jesus, de todos os outros nossos irmãos, de todas as outras denominações, de todos os cristãos de todas as eras. Mas nós não somos irmãos de quem é incrédulo. Cuidado! Por isso que não dá para ser conivente com o que o mundo fala. Você aceitou Jesus, querido? Se você não aceitou, você precisa conhecer Jesus. E não ser conivente com os valores do mundo. Presta atenção. Você quer que Cristo volte o mais rapidamente? Quer mesmo? Então comece. Ou continue fazendo o papel que Ele te deu. Cumpra o propósito que Ele te deu. Porque o propósito dele para a sua vida é que o reino dele seja estabelecido nessa terra. Porque aqui será regenerada. E quando todo mundo fazer o seu papel e todas as nações, língua, tribos ouvirem sobre Jesus, Ele vai voltar. Então você e eu podemos sim antecipar a volta de Jesus. Não se esqueça que o membro tem uma função no corpo. Não dá para mim fazer a função, a mão fazer a função do pé. Cuidado. Aquilo que Deus determinou antes de você nascer, que você tem que fazer, é você que tem que fazer, meu querido. Não, pastor que tem que estar lá. A liderança que tem que ver isso. Aonde? Nova aliança? Reaja, meu filho. Jesus está às portas. Logo, logo Ele vai chegar. Essa unidade, como falei, não é criada aqui na terra, mas é no céu. Então nós somos a unidade do corpo. É uma verdade sobre a igreja de Cristo. Segundo, a diversidade do corpo. No corpo. O corpo, embora tenha unidade, ele tem grande diversidade de membros. E o que torna um corpo bonito é quando ele funciona harmoniosamente bem. Cada membro cumprindo o seu papel. E todos os membros trabalhando juntos. Para o bem do membro? Não, para o bem do corpo. Quando você trabalha e reage à graça do Senhor, não é para benefício seu, é para benefício do corpo de Cristo. Cuidado. E um corpo é bonito quando ele trabalha harmoniosamente bem, todo mundo cumprindo a sua função, desempenhando aquilo que foi feito, designado. Mas também é quando os membros são distribuídos no corpo proporcionalmente como Cristo fez. Se o nariz crescer mais do que a sua medida, ele vai deformar o rosto. Proporcionalidade. Tem uma proporção. O olho é o farol do corpo humano. O olho. Já pensou se o olho pesasse 20 quilos? Olha a desproporcionalidade que seria no corpo. O corpo precisa das diversas funções de todos os membros. Você passa na rua e vê um pé de manga
quase não dá para ver mais pé de manga na cidade, né? Só se nós ir para o campo. Mas quando eu era criança, era na rua, goiaba, manga, estava tudo ali, podia tacar pedra, às vezes tinha que sair correndo, né, meus irmãos? Mas estava ali para nós pegar. O olho vê uma manga madura, bonita. Sabe que elas começam amarelinha e vai ficando roxa, assim, sabe? Comer com sal. Nossa, que espetáculo, né? O olho vê. Mas é ele que vai lá pegar a manga? Ele só vê. Quem chega perto tem que depender de quem para ir lá? Das pernas. Vou ter que subir nessa árvore. Depender do quê? Perna, braço. Hã? Dá para entender que a satisfação não está no membro em si, naquilo que ele faz, mas no corpo de Cristo. No corpo, no trabalho que cada um realiza. Um membro separado do corpo, um membro amputado, ainda será membro. Só que não terá serventia mais para o corpo. Entenda isso, você é um membro. Você não é a igreja. Existe diferença em individualidade e em individualismo. Você é único, um indivíduo, um membro, tem suas particularidades. Mas você não faz nada sozinho. Para sentir o sabor dessa fruta, muitos membros cooperaram para que o corpo sentisse esse sabor, fosse nutrido por esse alimento. A igreja precisa entender o papel dela. Cada um fazendo o seu papel, para que o mundo experimente da graça que nós já experimentamos. Aonde está os membros do corpo de Cristo, quando não estão no domingo, 2 horas aqui na igreja? O que é que cada membro deste corpo está fazendo em prol da volta de Jesus? Se um membro não desempenhar o seu papel, o sofrimento não é do membro em si, mas é do corpo. Quando você peca lá no seu escondidinho, lá que você acha que ninguém está vendo, quando um membro peca, o corpo padece. Em nome de Jesus, não peque. Mas ainda estamos presos nesse corpo. Que o Espírito Santo toque no seu coração, te dê um alerta. Ei, não faça isso, porque tem uma igreja reunida lá, um corpo, que vai perecer por essa atitude que você está tomando hoje. Amém, meus irmãos? Cuidado. Você pode trazer sofrimento ao corpo, porque você está ligado a esse corpo. O membro só tem valor na medida que ele está inserido no corpo e trabalhando para o bem comum do corpo. Quando o membro não tem mais serventia, não recebe irrigação do sangue, ele vai o quê? Apodrecendo. O que tem que se fazer para ele não matar o corpo? Corta. Cuidado. A Bíblia vai dizer para mim e para você que é melhor eu e você entrar no céu com um olho só. Dá para você entender a profundidade? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não seja um membro amputado. Em nome de Jesus. Aquilo que você tem dificuldade, tira fora da sua vida. Em nome de Jesus. Cuidado. Nós somos um corpo. Por favor. Tem igrejas que passam no final de semana 7, 8 mil pessoas. Algumas entram e saem sem ninguém notar.
Algumas vão fazer questão disso mesmo, que ninguém as note. Sabe por quê? Porque não querem ser tratadas mais. Estão lá por desencargo de consciência. Que céu que essas pessoas vão herdar? Que céu é esse, irmãos? Aquele que já foi alcançado uma vez pelo Espírito, ergueu a sua mão, confessou Jesus como Salvador e volta para o mundo. Cuidado. É como a Bíblia diz, como se a porca lavada voltasse para a lama, para o chiqueiro. Olha, a palavra é pesada. Não seja um membro amputado em nome de Jesus. Trabalhe de segunda a segunda para que ele volte o mais rapidamente. Cumpra o seu papel no corpo de Cristo. Dê testemunho que você realmente é separado do mundo. Não é porque todo mundo faz que você tem que fazer. Você faz aquilo que o Pai manda, porque Jesus veio aqui só fez o que o Pai mandou. Ele só fez o que o Pai mandou. Então tome cuidado. Há diversidades no corpo. Cuidado. Terceira verdade. Há mutualidade no corpo. Primeiro, não caia nesse erro. Complexo de inferioridade. A Bíblia diz, acabamos de ler, se o pé diz, por que não sou mão? Não questione a sabedoria de Deus. Você é único. Se você é uma mão nesse corpo, dê graças a Deus por ser uma mão. Se você é um pé, dê graças a Deus. Porque foi Ele quem juntou todos e coordenou. Ele que coordenou, como a Bíblia diz. Ai, eu não passo nada, não sou nada. Você pode tudo em o nome de Jesus. Você pode. Então não tem esse complexo de inferioridade. O propósito que Deus vai cumprir na sua vida é único. Ninguém tem esse propósito que você tem. Pode achar até que tem um parecido, tem um melhor. Não, é único, é para você, por isso que você foi criado. Segundo, complexo de superioridade. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Isso. Nós precisamos uns dos outros, meus irmãos. Não dá para fazer a obra do Senhor sozinho. Não dá. Não foi para isso que Ele te chamou, meu filho. Acorda, assuma o seu papel dentro do reino. Assuma, para de olhar, mas tem muita gente. Tem muita gente o quê, meu filho? A seara é branca e são poucos os ceifeiros. Tem um monte de gente para ficar trabalhando só aqui. Mas a nossa vida se resume em 2 horas no domingo? Não. Quem é que vai comunicar a esse mundo que existe salvação? Que existe um Deus todo-poderoso que resolve o problema, que traz à vida aquele que está morto. É eu e você. Na igreja não tem lugar de disputa, nesse corpo não tem lugar de disputa. Cada um no seu papel. A igreja não é uma feira de vaidades, um querendo aparecer mais que o outro. Não. Nós estamos aqui para que o corpo funcione perfeitamente. Terceiro, necessidade de mútua cooperação. Todos têm que cooperar. Interdependência. Quem vem à escola bíblica aprende. Então vem à escola na quinta-feira. Não é dependência. Não é independência. É interdependência. Eu dependo do meu irmão. Para me pegar algo,
um pouco mais pesado. A mão direita precisa da esquerda. Só isso não, eu preciso de uma coluna boa, de joelhos bons, de pés bem plantados para ter o equilíbrio, para levantar. Preste atenção, meus irmãos. Estamos perdendo a unidade da igreja. Está todo mundo achando que sabe tudo pela internet. E sabe o que Deus faz? Ele mostra para mim e para você que é quando nós reunimos o corpo, cada membro vem e se junta e vira o corpo. Olha a onda de pastores famosos, pedófilos. Estão sabendo da onda por aí? Quantos? Que vergonha! Que vergonha! É para que ninguém se envaideça. É para que eu e você aprenda que o teu lugar é na igreja local que o Senhor te colocou. Não é em frente da internet assistindo pregação que você está santificado. Tem gente que ora deitado achando que é Jonas. Mas o relógio toca atrasado, ele pula. Por quê? O meu patrão, se eu chegar atrasado, ele vai me pegar. Ai, Jesus, não. O cordeiro já veio. Tome cuidado. O cordeiro já veio. Unidade da igreja. Corpo de Cristo. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Eu preciso do outro irmão. Mútua cooperação. A igreja tem que procurar formas de cooperar e trabalhar em favor dos outros. Quinta-feira eu falei sobre isso. Os sonhos de vida são os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus é para que Ele realize na nossa vida o serviço para mim, não, para servir o outro. Quando você trabalha, você não serve a si mesmo, você serve o outro. Leia lá Gênesis 40, quando chegar na sua casa, você vai ver sonhos de vida e sonhos de morte. O copeiro e o padeiro. Olhe lá na sua casa, mas venha na escola bíblica, dia de quinta. Você não entendeu ainda? Eu vou explicar melhor. O que é mutualidade? Quando a sua garganta está inflamada, você vai no médico. Abre a bocona aí, meu filho. Ixi, está cheia de pus. Vou receitar aqui, você passa ali na sala ao lado e vai tomar gratuitamente uma Bezetacil. Aquela que dói bem pouquinho, somente uma semana. Né? Pergunto para você. O que o bumbum ou o braço tem a ver com a dor na garganta? Quem que vai levar a agulhada? Vou tacar a agulha nesse braço. O braço podia falar assim, espera aí, o que eu tenho a ver com essa garganta está doendo? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não quebrei nada, meu filho, está inteiro aqui. Então, é assim que o braço faz? É assim que o braço faz? Ou ele espera que amolece aí, meu filho? Não endurece não, que é pior. E pá! Ai, Jesus. Ele sofre, ele se sacrifica para que o outro membro seja curado. Não dá para você entender isso? O que ele tinha a ver com a história? Não. Ele é membro desse corpo e esse corpo precisa sarar. Eu me sacrifico pelo meu irmão. Eu socorro o meu irmão. Cadê a unidade no nosso meio? Olha a onda que tivemos o mês passado. Não só aqui em várias igrejas, mas nossos irmãos doentes. Cadê o socorro da igreja? Cadê a unidade de Cristo? Quarto, a necessidade de empatia na alegria e na tristeza.
Quando um membro sofre, todos sofrem. Quando chora, todo mundo chora. Quando ri, todo mundo ri. Mas é mais fácil chorar com os que choram do que sorrir com os que sorriem. Sabe por quê? A psicologia vai dizer isso aí. Porque lá no fundo, se nós não tomarmos cuidado, lá no fundo, quer dizer o seguinte: por que ele foi promovido? Por que ele tem ou não tem? Lá no fundo, nós, se não tomarmos cuidado, nós falamos assim: não era ele que tinha que estar sendo promovido, era eu. No corpo de Cristo não tem isso. No corpo de Cristo tem um momento para todos os membros serem exaltados, honrados. E quando um dos membros é honrado, todos são honrados. A Bíblia está dizendo isso. Por último, compreensão de que não somos completos em nós mesmos. Precisamos uns dos outros. Para que eu preciso do meu irmão? Qual que é o fundamento disso tudo, meus irmãos? É para que nós, o corpo de Cristo, sarado, saia daqui e vá lá para fora e leve o evangelho às pessoas. Entenda isso. Sabe o que está aparecendo? Que todo mundo conhece Jesus. E todo mundo conhece Jesus, meus irmãos. Quem conhece Jesus tem mudança de vida. O caráter é mudado. Então não ache que o seu vizinho, só porque ele está em Maringá, uma cidade grande, tem condição de entrar na internet. Até canta um hino aí, que agora virou moda. Às vezes eu fico arrepiado. Aquele monte de MC, não sei das quantas. À noite eles estão lá arregaçando as mulheres, o vocabulário mais chulo do mundo. Aí em casa está lá cantando Lauriette. Ué, só posso estar com um problema mental, porque eu não vou entender isso. Quem conhece Jesus, a mudança de caráter. Quem roubava não rouba mais. Quem mentia não mente mais. Quem traía a esposa ou o esposo já não trai mais. Já não vive sob o poder do pecado. A mentira não faz parte do cotidiano. Quando peca não é por ter uma vida de pecado, é por acidente. Amém? Cuidado. Nós precisamos dos outros. Não é todos apóstolos, não é todos profetas, não é todos mestres. Há uma diversidade no corpo. Não existe cristão em si mesmo. Tome cuidado. Venha para a igreja. Participe do corpo de Cristo. Tem uma função que, se você não estiver desempenhando, essa função no corpo está te esperando. Eu não consigo, pastor. Consegue sim, porque a graça do Senhor Jesus está sobre a igreja. Você consegue em nome de Jesus. Porque se você é membro, você está ligado. E duas coisas te nutrem: o sangue e o Espírito de Deus. Para terminar, fique em pé. Qual é a conclusão disso tudo? Depois dessas três verdades: unidade, diversidade e mutualidade. Olha para dentro da sua vida agora. Hoje, como está você hoje? Hoje, agora. Você é um membro ou você é uma prótese? Olha para a sua vida. Você. Ninguém precisa apontar o dedo para ninguém, porque todo mundo tem uma vida a ser vivida. Você é membro do corpo ou você é uma prótese nesse corpo? Você flui ou você funciona? Porque tem diferença. A minha Bíblia, a sua Bíblia vai dizer: aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu ventre, do seu interior. Você é membro ou você é uma prótese?
Para fluir, eu preciso da genética de Cristo Jesus. O sangue e o Espírito. Se eu for uma prótese, o que eu preciso? Só de aparência. Preciso de uma mão. Então, faz um negócio aí que pareça uma mão. É só aparência. Superficialidade. Cuidado. Membro ou prótese? Qual a diferença? Um membro, assim como o corpo físico, recebe o comando da cabeça. Como igreja do Senhor, como membro do corpo, recebemos o comando da cabeça, que é Cristo. De Cristo vem aquilo que nos faz ter vida, o sangue vertido no Calvário. Quando é separado do corpo, esse membro, por algum motivo, ele sofre. Ele sofre. Quando você tira uma prótese do corpo, o que acontece com a prótese? Nada. Ela não sente nada. Ela não sente a dor do corpo. Ela não sente que o corpo tem falta. Não sente nada. Ela não recebe o comando da cabeça. Ela não tem apatia pelo outro membro que está sofrendo, porque ali não tem mais um membro. Eu vou pegar uma caixa, mas só com uma mão eu não consigo. Puxa, se eu tivesse a outra mão. Entende isso? Cuidado, o que nós somos. Tem gente que não quer mais receber o comando da cabeça, que é Cristo. Automaticamente acha que sabe todas as coisas. É a ovelha achando que enxerga como águia. Ovelha tem visão limitada. Cuidado. Lá na internet, lá não é o seu pastor que está falando, lá é um pregador somente. Vá procurar o que é a palavra pastor, pastores. Cuidado, meus irmãos, não caia no engano, no falso ensino em nome de Jesus. Essa igreja, esse corpo, é a representação da igreja universal que vai morar com Cristo. Você representa milhares, milhões de irmãos que aceitaram Jesus e vão morar eternamente com Deus. Seja membro. Seja membro. Do mesmo jeito que o corpo humano é instrumento que a pessoa se mostra a outros. Isso é o instrumento que me mostra a alguém. O corpo de Cristo também é o meio pelo qual Deus se revela à humanidade. Tome consciência disso nessa noite. Você é membro de um corpo. O que você faz impacta diretamente no desempenho do corpo. Você é membro ou você é prótese? Você está sendo alimentado pela cabeça, que é Cristo, pelo Espírito de Deus, ou nada acontece na sua vida porque você só tem a aparência? Mas em nome de Jesus, quero crer nessa noite que todos nós fomos chamados para fluir. Para fluir. De dentro de nós sair rios que vão encher a vida de mais pessoas. Para que essa ceia, oxalá se fosse a última hoje, que a próxima nós poderíamos estar com Cristo na glória. Entenda o seu papel nessa noite. Vamos declarar nessa noite aquilo que já cantamos mais uma vez e participar.